Nos diz a palavra do Senhor, no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e disciplino a todos os que amo. Sê, pois, fervoroso e arrepende-te. Eis que estou em pé junto à porta, dando aldrabadas. Se algum ouvisse minha voz e abrisse a porta, entrarei a ele e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero convidar os irmãos para nós fazermos uma oração. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia! Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Diante da Tua palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite, nós pedimos que o Deus Espírito Santo, Ele esteja nos dando toda a inspiração, porque assim como Ele soprou cada palavra desse livro sagrado, assim esse Espírito Santo possa estar agindo no nosso coração e nas nossas mentes, abrindo em nome de Jesus os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, meus irmãos, podemos assentar. Antes que eu esqueça, eu preciso dizer uma coisa ao coral. Se eu deixar para dizer no final, possivelmente eu vou esquecer. O pastor José sabe o quando eu sou esquecido. Eu já deixei ele com uma missão de não deixar eu esquecer de levar um presente. Meus irmãos, o coral está indo para o 7º ano, correto? 6 anos de coral. Na Bíblia, o número 7, ele tem um símbolo, ele tem um significado, que é a perfeição. Então, esse coral está indo para o 7º ano. E eu quero dizer para os irmãos, em nome de Jesus, que Deus não vai aceitar menos do que o melhor de cada um dos irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Esse coral, eu tenho certeza que ao longo desses 6 anos ele passou por muitas coisas. Durante a ministração da palavra, os irmãos vão entender porque a gente vai falar um pouquinho do louvor. Mas, para a honra e glória do nome de Jesus, os irmãos estão aqui em pé. Eu tenho certeza que a misericórdia do Senhor sustentou os irmãos até aqui. E eu tenho certeza que o Senhor se agradou do louvor de cada um dos irmãos. Estamos saindo do 6º ano para o 7º ano. E Deus não vai aceitar menos do que o melhor desse coral. Meus irmãos, como eu disse para os irmãos, o nosso tema da palavra é a adoração que Deus aceita. Se existe uma adoração que Deus aceita, automaticamente existe uma adoração que Deus não aceita. Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho aqui para os irmãos sobre a adoração, sobre o culto a Deus. A palavra culto tem este significado: adoração, veneração, homenagem. Então, a Bíblia, ela está repleta de exemplos, ela está repleta de situações em que o louvor a Deus, ele está presente em todas as reuniões públicas. Porque existe, meus irmãos, biblicamente, 2 cultos de adoração a Deus. O culto que nós adoramos
em público, na congregação, e o culto que nós prestamos a Deus no nosso particular. E há momentos, como na congregação, em que nós unimos os dois. Nós unimos o nosso culto pessoal a Deus e louvando a Deus juntamente com nossos irmãos. O nosso Deus foi louvado e adorado aqui através dos louvores por aproximadamente 1 hora. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o louvor, meus irmãos, ele é de suma importância na vida da igreja. Ele foi no Velho Testamento. Há inúmeros exemplos disso. Há um exemplo de uma guerra que foi vencida somente adorando. Ninguém precisou pegar das armas para vencer aquela guerra. Enquanto o povo adorava a Deus, Deus foi lá, fez uma confusão nos inimigos e eles se mataram a eles mesmos. O povo de Deus só chegou depois para pegar os espólios. Ao mesmo tempo também, nós temos exemplos no Velho Testamento, como Isaías capítulo 1, aonde Deus rejeitou a adoração de Israel, porque a adoração de Israel não estava condizendo com os padrões que Deus tinha estabelecido. E nós vamos ver ao longo dessa ministração alguns padrões que Deus estabeleceu para ele aceitar a adoração. Porque as regras da adoração a Deus vêm de Deus, não vêm de nós. Então, eu quero mostrar para os irmãos 2 exemplos, 2 textos bíblicos, 2 referências de louvor, de adoração. Eu quero mostrar uma referência de adoração em público, na congregação, e não podia deixar de citar o livro dos Salmos, que são 150 cânticos de adoração. O livro dos Salmos era o inário do povo de Israel. Então, nas reuniões de culto, de adoração a Deus no Velho Testamento, o inário do povo de Israel era o livro dos Salmos. São 150 cânticos. E no Salmo 22, verso 22, existe um texto fazendo referência a alguém louvando na congregação, e profeticamente não é ninguém menos do que o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A profecia que existia a respeito do Messias era essa: vou anunciar teu nome aos meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E Jesus cumpriu isso quando ele ia nas sinagogas pregar o Evangelho do Reino. Salmo 22, 22. Eu quero também mostrar para os irmãos o primeiro grande exemplo de adoração da Bíblia. E eu quero convidar os irmãos para lerem comigo no livro do Gênesis, capítulo 4, versos 3, 4 e 5. Esse texto que eu vou ler com os irmãos aqui, Gênesis 4, do 3 ao 5, é a primeira grande referência de adoração a Deus. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim sua oferta, e por isso Caim se enfureceu, e o seu rosto se transtornou. Meus irmãos, essa é a clássica história. Muito bem, muito obrigado aos irmãos que levantaram. Eu esqueci de citar isso, mas este é um ato de reverência. Sempre que os irmãos forem ler, principalmente quando os irmãos forem ler no meio da congregação, ficar em pé. É um ato de reverência à leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esse entendimento que esses irmãos têm. Meus irmãos, esta
história de dois irmãos, uma tragédia familiar, aonde o irmão mais velho, por inveja, ele assassina o seu irmão menor. Aqui, o que acontece no contexto dessa história? Dois irmãos vão oferecer uma oferta a Deus. Eles vão prestar individualmente a sua adoração pessoal ao Criador. Os elementos foram diferentes, mas a intenção aparentemente era a mesma. Ambos foram ofertar a Deus a sua adoração, a sua gratidão. Caim leva o melhor que ele tinha do trabalho dele, que era dos frutos da terra. Ele leva aquela mistura de legumes, sem dúvida nenhuma, tudo muito bonito. E Abel leva daquilo que era do seu trabalho. Ele leva o melhor que ele tinha do rebanho para sacrificar a Deus. Meus irmãos, eu já quero de início já dizer o seguinte: era sacrificar mesmo. Não era esse papo, e os irmãos me perdoem o que eu vou dizer aqui, mas não era esse papo comum nas igrejas de hoje, de que sacrificar é tu dar dinheiro para a igreja. Não é isso. E nem é a expressão dar dinheiro para a igreja. É usada a expressão dar dinheiro para Deus, como se o nosso Deus não fosse dono da prata e do ouro. Eles foram sacrificar, Abel foi sacrificar, ele foi sacrificar o cordeiro. Mas o culto que eles prestaram a Deus não tinha nada a ver com coisas materiais. Porque se tivesse, Deus tinha aceitado as duas. Mas Deus aceitou só uma. E nós vamos entender por que Deus aceitou Abel e não aceitou Caim. Durante muitos anos, meus irmãos, quando eu meditava nessa palavra, eu ficava pensando e tentando descobrir o porquê que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a de Abel. Nós poderíamos argumentar que Abel sacrificou o cordeiro e era profético, apontava para o sacrifício de Cristo. Essa aplicação não está errada, ela está correta. Mas Caim não foi rejeitado por não ter oferecido uma ovelha e um cordeiro em sacrifício. E meus irmãos, nós temos um princípio de interpretação bíblica, um princípio hermenêutico, de que a Bíblia interpreta ela mesma. Eu não preciso conjecturar nada em cima da Bíblia para descobrir algum mistério que ela tem escondido. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, já está revelada. Então, para mim entender uma passagem, eu preciso, muitas vezes, casar uma outra passagem da Escritura para poder chegar a um consenso sobre aquele tema, sobre aquele assunto. E nós encontramos a resposta do porquê que a adoração e o culto de Caim foi rejeitado por Deus. Nós encontramos a resposta lá no Novo Testamento. Olha o que o apóstolo João nos disse na primeira carta dele. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 15. Não, perdão. Verso 11. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Verso 12. Não como Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que razão o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão justas. Por que a oferta de Caim foi rejeitada? Porque Caim não tinha uma vida de testemunho com Deus. Caim, quando chegou para ofertar, ele chegou para cultuar a Deus com uma máscara. Ele não tinha testemunho de adoração.
Ele não tinha o hábito de cultuar Deus na sua forma de viver. O coração dele estava tomado de inveja por seu irmão, de mágoas pelas agruras da vida, pelo efeito do pecado que estava destruindo a harmonia que existia na obra criadora do princípio. E o coração dele, a Bíblia diz que já era do maligno. Então ele não tinha o hábito de cultuar a Deus no seu dia a dia. Ele desprezava um dos princípios elementares do culto a Deus. Que antes de eu cultuar a Deus, eu não posso me relacionar, eu acho que eu falei isso numa das últimas vezes que eu estive aqui. Não existe relacionamento com Deus sem antes eu me relacionar com o meu próximo. Jesus nos ensina isso no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 e capítulo 6. Antes de eu me relacionar com Deus, eu me relaciono com o meu próximo. Antes de eu provar que amo a Deus, eu preciso amar o meu próximo. Aliás, o apóstolo João mesmo fala isso. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão? Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus se eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Então, Deus rejeitou a adoração de Caim, porque a adoração de Caim era uma adoração vazia, uma adoração da boca para fora, sem testemunho. E este é um exemplo de adoração que Deus não aceita. Se eu tenho o culto que eu presto a Deus, a homenagem que eu presto a Deus na congregação, eu tenho também um culto que Paulo chama de culto racional, que eu presto a Deus no meu dia a dia e na minha forma de viver. É o culto que eu presto a Deus da maneira que eu trato a minha família. É o culto que eu presto a Deus da maneira que eu me comporto no meu trabalho, sendo honesto nos meus negócios, sendo justo nos valores que eu cobro pelo meu trabalho. Certa vez um novo convertido chegou para Lutero e perguntou, ele era sapateiro. E ele perguntou para Lutero, eu me converti agora, o que eu tenho que fazer? Eu confessei a Jesus. Lutero disse para ele, faz um sapato e vende pelo preço justo. A Bíblia não é contra o lucro, porque o lucro ele faz parte do teu trabalho. A Bíblia é contra o lucro. O que é o lucro? É quando tu cobra um valor excessivo, um valor que não é justo. E Deus não se agrada disso. Então, meus irmãos, a adoração a Deus ela faz parte 24 horas do nosso dia. Não é só quando eu venho na congregação cantar. Na congregação eu posso fazer como Caim fez. Eu posso vir mascarado. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu sou um irmão de fora. Eu não congrego aqui com os irmãos. Os irmãos não conhecem a minha vida. Aqui, eu posso passar uma impressão para os irmãos. Olha, esse irmão, ele fala bonito. Não cantei aqui ainda. Talvez os irmãos vão dizer que eu canto bem ou não. Né? Aquele irmão canta bem. Mas se o meu testemunho lá fora não condizer com as minhas palavras aqui, não tem valor nenhum. Deus não aceita. Tendo dito isso, meus irmãos, nós vamos falar sobre os princípios estabelecidos por Deus para a adoração. Eu vou citar pelo menos 2 princípios aqui. O primeiro princípio, Deus exige tudo. Absolutamente tudo. Tudo mesmo. O primeiro e maior mandamento, nós falamos do segundo. O primeiro e maior mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Isso aqui significa que eu devo amar ao meu Deus acima de tudo e de todos. Esse é o primeiro princípio para a adoração. O segundo é
divide sua glória com ninguém. Aleluia. E aqui, meus irmãos, é aonde eu já fui regente de coral durante 1 ano e meio. E eu ainda era jovem. Eu não era ainda muito amadurecido na fé. Eu ainda era jovem. E eu digo para os irmãos que foi um período de grandes testes para mim, como líder. Porque não existe nenhum coral que não seja tentado. Há indícios na Bíblia de que Satanás, antes da queda, ele tinha entre as suas atribuições a atribuição do louvor a Deus. Nós já falamos aqui que o louvor a Deus faz parte da história de todo o povo de Deus, tanto Velho Testamento como Novo. E é uma das áreas mais atacadas por Satanás, é a área do louvor. E aonde que muitas vezes a congregação sofre prejuízos na área do louvor. É justamente quando esse princípio aqui, ele é negligenciado. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aleluia. A glória é somente para Deus. Glória. E é por isso que eu, como adorador, eu preciso me vigiar. Eu preciso me vigiar, porque é muito fácil descuidar desse princípio. Principalmente se Deus me deu uma habilidade aonde eu exerço bem o ministério do louvor. Eu sou um bom instrumentista e eu sou um bom cantor. E daqui a pouco, se eu não tiver maturidade, eu estou desviando o foco da adoração que era para Deus e ela se torna para mim. E às vezes eu descuido isso nos mínimos detalhes. Às vezes é uma roupa mais extravagante que eu ponho. Meus irmãos, Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém. E não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Em algumas traduções diz imagens de escultura. Meus irmãos, este é outro princípio que nós precisamos observar como adoradores. Não existe nada mais gratificante, meus irmãos, no ministério de um servo e de uma serva de Deus, quando ele consegue, e isso não é fácil, muitas vezes é com muita oração, com muita consagração, com muita leitura da Bíblia, com muita maturidade na fé, que nós conseguimos isso. Em o nosso ministério, a glória ser unicamente para Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus irmãos, tendo dito isso aos irmãos, nós vamos entrar agora no texto que o pastor Otacílio falou que eu ia pregar. Ele disse que eu ia pregar sobre a última igreja. Ele deve estar com o coração na mão ali, porque até agora eu não falei da última igreja. Mas não, pastor Otacílio, eu vou falar assim um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Meus irmãos, o contexto dessa palavra que nós lemos é uma carta que Jesus ordena a João que ele escreva e enderece a uma igreja de uma cidade chamada Laodiceia. Existia uma igreja nessa cidade, muito possivelmente tenha sido plantada pelo apóstolo Paulo. Nós temos referências de que ele andou naquela região na sua viagem missionária, em uma delas. Foram 3. E Jesus ordena que João escreva
escreva 7 cartas. E a 7ª carta escrita é justamente para Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor e ela estava localizada entre 2 outras. Haviam 3 cidades principais naquela região. Colossos, onde havia também uma igreja. Hierápolis e Laodiceia. Meus irmãos, essa cidade ela é muito interessante. Até a posição geográfica dela, que quando nós vamos estudar um pouquinho sobre essa cidade, nós vamos entender algumas coisas que Jesus fala para essa igreja. Que aparentemente para nós não faz muito sentido. As expressões que Jesus usa. Mas para eles, naquela época, na realidade que eles viviam, fazia muito sentido. Jesus começa dizendo para essa igreja o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Como é comum de Jesus fazer, em todas as igrejas a que ele se direciona no Apocalipse, ele se apresenta logo de início. A carta é endereçada primeiramente ao pastor daquela igreja, e depois o pastor daquela igreja vai ler essa carta diante da congregação, para que a igreja ouça o que Jesus está falando. Logo a seguir, Jesus dá um adjetivo para essa igreja. Adjetivo, os irmãos sabem, que é aquilo que nós aprendemos também na escola como qualidade. Nós temos aqui uns menorzinhos aqui, que possivelmente estão estudando isso, ou já estudaram, ou muito em breve estudarão. E Jesus dá um adjetivo. Essa igreja tinha um adjetivo, essa igreja era morna. Olha o que Jesus diz no verso 15. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Verso 15. E por ela ser assim, o que estava acontecendo? Jesus estava a ponto de vomitar ela de sua boca. Não és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. E porquanto és morno e não quente nem frio, estou para vomitar-te de minha boca. Meus irmãos, Jesus usa essa expressão de mornidão, porque a cidade de Laodiceia não tinha água própria. A água que abastecia a cidade vinha por tubulações da cidade de Hierápolis. E Hierápolis era uma cidade conhecida por suas fontes termais. Então, o que sobrava em Hierápolis faltava em Laodiceia. E exatamente por a água vir por tubulações, quando ela chegava na cidade, ela chegava morna. E por causa da péssima qualidade dessa água, naquele tempo não existia água tratada. Os irmãos devem lembrar que Paulo aconselha Timóteo a tomar água com um pouco de vinho, justamente porque Timóteo já tinha enfermidades no aparelho digestivo. A água sem tratamento poderia agravar essas enfermidades. E o vinho fazia justamente essa asepsia, que era uma purificação natural da água. Então, por causa dessa água de má qualidade que chegava em Laodiceia, muitos cidadãos adoeciam e vomitavam. Então Jesus está usando algo que era da vivência deles para mostrar a situação espiritual deles. E aí Jesus continua dizendo algumas coisas interessantes sobre essa igreja. Jesus dá um adjetivo, que era uma igreja morna, e a seguir Jesus diz que essa igreja mentia para si mesma. Era uma igreja que mentia para ela mesma.
semelhante talvez ao que Caim quis fazer. Quando ele foi ofertar a Deus, ele trouxe uma oferta aparentemente bonita, mas no seu interior, a beleza daquela oferta não condizia com a sua vida diante de Deus. O que essa igreja dizia de si mesma? 17. Porque dizes, sou rico, hei-me enriquecido e não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desventurado e um miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, de verdade, eu preferia que tivesse me dado outro tema para pregar. Mas como a obra de Deus não é o que eu quero, é o que Deus quer, e graças a Deus que o Espírito Santo está sendo ouvido nessa congregação. Seja bem-vindo, visitante. E graças a Deus que o Espírito Santo é ouvido, então eu creio que essa é a vontade de Deus. E eu tenho um hábito, meus irmãos, de quando eu sou convidado para pregar numa congregação, eu não deixo de falar nada daquilo que Deus manda eu falar. Porque eu não vou sair daqui com o sangue de nenhum dos irmãos nas minhas mãos. Essa igreja, meus irmãos, Laodiceia, eu não estou dizendo a congregação aqui. A congregação aqui, por tudo aquilo que a gente acompanha, é uma congregação onde o nome de Deus é glorificado. Os irmãos sabiam que é possível tu identificar a teologia de uma congregação, se é uma teologia boa, se é uma teologia má, apenas observando os louvores que são cantados nessa congregação? Tu pode identificar. Observa os louvores. Como são as letras dos louvores? São bibliocêntricas? São cristocêntricas? Os louvores exaltam unicamente a Jesus? E meus irmãos, talvez hoje, a nível geral, a nível da nossa igreja evangélica brasileira, o pastor José tem uma expressão muito interessante. Ele diz assim, se tiver alguma coisa errada, me corrija, por favor. Antigamente nós éramos conhecidos como cristãos. Aí depois nós passamos a ser conhecidos como crentes. Depois, evangélicos. E agora nós chegamos num estágio, meus irmãos. Os irmãos me perdoem o que eu vou dizer, mas lamentável. Porque agora nós somos conhecidos como a geração gospel. E eu não tenho medo do que eu vou dizer aqui. A grande maioria dos louvores, entre aspas, das canções gospels, são canções que não dão a glória para Deus, dão a glória para o homem. E não precisa nem ir muito longe. E não estou dizendo para ninguém fazer isso. Mas basta tu dar uma procuradinha no YouTube, nos noticiários, e nós vamos ver a miséria em que algumas pessoas chegam. Porque o gospel se tornou comércio. O gospel se tornou promoção pessoal. E estão querendo implantar isso nas igrejas como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu tenho uma grande preocupação, pastor Otacílio. O dia que passar a sua geração. Porque, meus irmãos, o mundanismo está entrando nas igrejas. Mais do que nunca, essa situação de Laodiceia se aplica aos nossos dias. Nunca, pelo menos no nosso país, as igrejas foram tão ricas materialmente. Nunca teve tanto recurso à disposição nas igrejas. Infelizmente, em algumas delas,
recursos usados para outros meios que não é a glória de Deus e o reino de Deus. A igreja evangélica brasileira nunca foi tão rica materialmente, mas ao mesmo tempo, na sua generalidade, nunca foi tão pobre espiritualmente. Tão pobre, porque muitas vezes nós estamos precisando se parecer com o mundo para segurar um jovem na igreja. Não, porque se eu não implantar esse tipo de adoração, o jovem vai embora. Eu me preocupo muito, pastor Cacilho. O dia que essa geração de irmãos mais tradicionais, eles partirem para o Senhor. Porque quem é que ainda vai defender a verdade do Evangelho? Nós precisamos, meus irmãos, despertar essa geração nova, essa geração de crianças, de jovens, de adolescentes. Laodiceia era uma igreja materialmente rica, mas aos olhos de Jesus ela era uma igreja miserável. E aí nós vamos acompanhando o que ela diz. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. O orgulho dos discípulos de Laodiceia os cegou ao ponto de não enxergarem mais seus problemas. É quando nós nos adaptamos, nós nos acostumamos com a vida de crente, nós nos acostumamos com o culto na congregação, e aquilo é só mas às vezes é só mais um descargo de consciência. Às vezes, quando o pastor é mais exigente, ele vai dar uma ligadinha para saber, né, por que o irmão não veio, por que aconteceu. Né? Meus irmãos, no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia sofreu um terremoto e ela foi completamente destruída. Para os irmãos terem uma ideia, era uma cidade tão rica que ela se reconstruiu com os recursos próprios. Ela não precisou nem pegar ajuda do Império Romano. Qual é a lição que isso nos traz? Meus irmãos, nós precisamos ter em mente que tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos vem de Deus. E até os recursos que eu tenho em mãos vêm de Deus. Porque quando nós começamos a confiar nas nossas próprias forças, nós começamos a entrar em decadência espiritual. Porque Deus chamou o homem e a mulher para viver pela fé. Viver pela fé é isso, é viver na dependência de Deus. Essa igreja de Laodiceia, tão rica, tão abastada, tão afortunada e pobre. Porque quando nós vamos ver, essa igreja já tinha botado Jesus para fora. Porque se ela não tivesse botado Jesus para fora, Jesus não precisava estar batendo na porta, pedindo para entrar. E aí nós vamos vendo a sequência. Uma igreja que estava nua. E a cidade de Laodiceia era um grande centro têxtil, de produção de roupas. Era uma das referências. E aí Jesus faz essa analogia. Era uma cidade de referência no quesito vestimentas. A produção de vestimentas. Mas ao mesmo tempo, a condição espiritual daquela igreja era sem as vestes. Mas que vestes? As vestes da salvação. O irmão falou aqui sobre o arrebatamento. Foi encantado aqui, se não me falha a memória, uma referência ao azeite de reserva daquela passagem de Mateus 25. Quando 10 virgens vão esperar, elas são as damas de honra de um casamento, e elas estão esperando o noivo chegar, e 5 delas tinham levado azeite de reserva e 5 não, e na hora que veio o noivo, quem não tinha azeite de reserva não pode entrar nas bodas. Meus irmãos,
quando um rei ele ia dar uma festa de casamento para o seu filho, nos tempos bíblicos, o que ele fazia? Ele mandava um empregado levar na casa de cada um dos convidados uma vestimenta. A vestimenta da festa era padrão. Por que ele fazia isso? Ele fazia isso porque naquela época as roupas eram muito caras. Então, os convidados vestidos todos da mesma maneira, não ia haver destaque para nenhum. Quem era mais pobre não ia se sentir inferior, porque estava com uma roupinha mais surrada, mais simples. E quem era rico não ia se sentir superior, porque estavam todos padronizados com a mesma roupa. E Jesus usou essa analogia, essa parábola, para nós, às vezes, que não conhecemos o contexto cultural daquela época, às vezes tem coisas que nós não captamos a riqueza da palavra de Deus. Mas quando nós vamos estudar a palavra, nós vamos começar a ver. Quem definia a roupa da festa era quem estava convidando. Quem definiu a roupa da igreja para participar das bodas é Cristo. Aleluia. E quem leva essas vestes a cada um é o Espírito Santo. Porque é Ele que opera no homem e na mulher o novo nascimento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa igreja de Laodiceia estava sem as vestes de salvação. Por isso Jesus dá conselho para elas. Qual é os conselhos que Jesus dá? Vamos ver aqui. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que sejas rico, e vestiduras brancas para que te cubras, e não apareça a vergonha de tua nudez, e colírio para ungir teus olhos, para que vejas. A cidade de Laodiceia, meus irmãos, também era um grande centro oftalmológico. Às vezes a gente pensa assim, mas naquela época não existiam médicos. Existiam sim, meus irmãos. A grande maioria era charlatão. O pastor Otacílio viu. Era pastor Otacílio. Os médicos não eram bem vistos naquela época. Porque a grande maioria deles eram tipo curandeiros. Mas existiam médicos sérios. Inclusive, um desses médicos sérios foi nosso irmão na fé, que escreveu o livro, o Evangelho que leva o seu nome, Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, conhecido como o médico amado, existia sim. A medicina, ela tinha muitos avanços naquela época também. Laodiceia era um grande centro oftalmológico. Mas aí Jesus pega isso e diz o seguinte: por que Jesus aconselha que eles comprem colírio? Porque aquela igreja já não tinha mais visão espiritual. E quando eu perco a minha visão espiritual? Qual é o indício de que eu estou perdendo a minha visão espiritual? A palavra de Deus nos fala sobre isso também. O espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. Quando nós deixamos de ser espirituais e passamos a ser mais carnais, nós começamos a perder a visão espiritual. E é por isso, meus irmãos, que muitas coisas entram nas congregações e fazem um estrago. Porque nós perdemos a visão espiritual das coisas. O natural o quê? É uma congregação, ela crescer espiritualmente. O natural é isso. Mas por que às vezes algumas congregações estagnam? Obrigado, irmã. Porque ela perde a visão espiritual. Ela continua existindo, sim, como uma organização, mas ela deixa de existir como organismo. O que é o organismo? É a igreja como o corpo de Cristo. É um corpo vivo, é um organismo vivo. Mas às vezes a congregação perde. O que Jesus está dizendo aqui de vomitar da boca
é semelhante àquilo que Jesus diz para a igreja, para uma das outras igrejas, onde Jesus diz assim, ó, eu vou chegar logo, e se você não se arrepender, eu vou tirar de ti o teu castiçal. Quem é Jesus? No capítulo 1 de Apocalipse, ele se apresenta para João. Eu sou aquele que passeia nos 7 castiçais. Aleluia. Glória. O que é tirar o castiçal de uma igreja? É tirar a legalidade dela de falar em nome de Cristo. Ela passa a ser uma organização, mas ela já não é mais igreja de Cristo. E Jesus faz isso. Jesus fez isso ao longo da história. E às vezes nós temos visto, nos nossos dias, Jesus fazendo isso em algumas congregações. Ao ponto que nós temos hoje denominações que se dizem cristãs, que se dizem igreja, mas tu olha para elas, elas estão pregando e vivendo um evangelho completamente diferente do evangelho de Cristo. Continuam existindo como organização, mas deixam de existir como organismo. E o que é mais grave é que as pessoas que seguem esses falsos mestres, se elas não forem despertadas pelo Espírito Santo, elas vão ir na mesma condenação que esses falsos mestres estão indo. E aí Jesus está prestes, está advertindo Laodiceia, mas aí vem uma palavra, meus irmãos, que eu acho extraordinária. Nós nunca vamos conseguir entender o amor de Deus. E nós nunca vamos conseguir medir a proporção de misericórdia de Cristo. Porque aí Jesus relata toda a situação daquela igreja. E aí, por fim, o que Jesus diz? O verso 20, verso 19. Eu repreendo e disciplino a todos os que eu amo. Aleluia. Glória a Deus. Sê, pois, fervoroso e arrepende-te. Louvado seja Deus. Aleluia. Se fosse eu, meus irmãos, eu já teria desistido da igreja de Laodiceia. Se a igreja fosse minha. Aliás, se fosse depender de mim, eu já teria desistido de mim há muitos anos atrás. Só que a misericórdia de Jesus é infinita. Não se pode medir. Aí Jesus está disciplinando aquela igreja. Por que Jesus está disciplinando aquela igreja? Porque Ele ama aquela igreja. Aleluia. Por que muitas vezes Jesus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Aleluia. Glória a Deus. E quando o Senhor te disciplinar, meu irmão e minha irmã, aceite a disciplina do Senhor. Aleluia. Não tenho dúvidas que esses irmãos que estão aqui representando o coral, eles foram, ao longo desse ministério de louvor, eles foram muitas vezes disciplinados pelo Senhor. E eles estão em pé até hoje porque eles aceitaram a disciplina. Porque possivelmente muitos outros irmãos passaram por esse coral em 6 anos. E alguns não estão mais. Porque isso faz parte. Porque muitas vezes, meus irmãos, a pessoa não aceita a disciplina. Há desmandos humanos? Às vezes há. Porque as igrejas são administradas por seres humanos que são passíveis à falha. Mas nós precisamos ter muito cuidado para discernirmos quando a disciplina vem do Senhor. Porque às vezes o nosso coração se torna tão endurecido e que nós acreditamos a disciplina que nós estamos vivendo aos homens, quando na verdade vem do Espírito Santo. E a disciplina que vem do Espírito Santo, ela visa o arrependimento. Eu não sei se os irmãos já tiveram a experiência. Eu já tive na minha vida espiritual pessoal. Quando o meu coração estava endurecido e Deus me entregou
me deixou por uns dias sem a disciplina. Meus irmãos, e quando o nosso coração se endurece, nós começamos a ficar incrédulos. Sabe o que é incrédulos? A incredulidade, meus irmãos, é o pecado que derrubou o povo de Israel no trajeto da saída do Egito até a posse da terra. Tanto que os que tinham 20 anos para cima, que saíram do Egito, só 2 entraram na terra. De uma multidão de milhares de pessoas. Alguns acreditam que eram milhões. Às vezes Jesus nos entrega, Ele nos deixa um tempinho sem disciplina, para nós vermos o quanto nós somos maus, o quanto a nossa natureza caída pende ao pecado, que se não for a misericórdia de Deus, a misericórdia do Espírito Santo em te despertar, para te novamente te arrepender dos teus pecados, para te novamente te voltar para Deus e suplicar misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não me reconheço mais como crente. E aí nós começamos a buscar Deus novamente, a orar, a jejuar, para novamente sentir a presença do Espírito Santo regressando a nós, porque nós não podemos viver sem o Espírito Santo. A pior coisa que Deus pode fazer com um homem, meus irmãos, está lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. É quando o homem chega num grau de incredulidade tão grande que Deus entrega a ele a própria sorte. Tem uma tradução que diz que o homem nessa situação ele é como um caminhão desgovernado sem freio ladeira abaixo. A pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa é deixar ela entregue ao seu próprio governo. Mas Jesus, infinito em misericórdia, Ele repreende e castiga a todos aqueles que Ele ama. Então, meu irmão e minha irmã, quando tu estiver sentindo a disciplina de Jesus na tua vida, dá glórias a Deus. Sabe por que dá glórias a Deus? Porque isso é sinal que o Espírito Santo não te rejeitou. Isso é sinal que o Deus Espírito Santo está agindo na tua vida, está operando na tua vida e está te levando ao arrependimento. E aí nós chegamos aqui nesse texto que é o tema da campanha. Louvado seja Deus. Olha como Jesus está. A misericórdia de Jesus, ele já tinha sido rejeitado naquela igreja, porque ele estava do lado de fora. Mas aí ele chega assim, eu estou na porta, batendo. Eu estou batendo na porta. A expressão aqui, aldabradas. Meus irmãos, é uma batida. Não é uma batida comum, toque, toque, toque. Não, é uma batida insistente e apaixonada. De alguém que está cheio de amor. E me lembra, meus irmãos, quando eu li sobre isso, sobre esse texto no grego, esse bater apaixonado de Jesus, me lembrou o livro de Cantares de Salomão, capítulo 5. Quando a noiva já está deitada para dormir, e o noivo vem e começa a bater na porta insistentemente. E ela é tomada de amor pelo noivo. Aquela batida insistente e apaixonada fez com que a noiva despertasse e reagisse àquela batida na porta. E assim é o que Jesus faz na congregação. Assim é o que Jesus faz individualmente na vida de cada um de nós. Às vezes, nós pensamos que Jesus está falando essa palavra aqui, e já vi muitas pregações sobre isso, possivelmente eu já tenha pregado também alguns anos atrás nesse sentido, que Jesus está batendo na porta do coração daquele homem que não conhece Ele. Para ele confessar a Jesus. Porque a expressão aceitar Jesus não é a mais biblicamente correta. Porque não somos nós que aceitamos Jesus, é Jesus quem nos aceita. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós para que vades e deis frutos. Mas o contexto dessa palavra nos diz que não é isso.
Jesus está batendo na porta de alguém que conhece ele muito bem. Porque essa carta é direcionada a uma igreja. Essa carta é direcionada a uma congregação. E a batida misericordiosa de Jesus, apaixonada. E por que Jesus, tomado de amor, ele bate a porta? Porque ele disse que aquelas ovelhas que o Pai deu a ele, nenhuma delas se perdeu. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. E todos nós, sem exceção aqui, todos nós, a começar pelo pregador. Se nós estamos em pé, nós devemos isso à misericórdia do nosso Senhor e Salvador. E sabe por que ele não desiste fácil? Quando muitas pessoas desistem de nós, ele não desiste porque ele sabe o preço que ele pagou pelo teu resgate. Foi a vida dele. E meus irmãos, eu quero encerrar essa palavra. A nossa aplicação prática. Nós precisamos 3 coisas após meditar nesse texto, nesse estudo nessa noite. Nós precisamos rever a nossa adoração particular e pública. Nós precisamos, meus irmãos, entender que não existe um ministério na congregação desassociado do nosso testemunho lá fora. As duas coisas caminham juntas. Eu não posso ser um servo de Deus só na congregação. Eu preciso ser um servo de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. A segunda aplicação, nós precisamos rever os hinos cantados em nossas congregações. Aqui eu já fui regente de coral, como eu falei, e eu faço um apelo aqui aos irmãos que exercem liderança do coral. Porque, como a irmã me disse, eu respondo pelo coral, mas nós somos todos iguais. É isso aí mesmo, irmão. Nós somos todos irmãos em Cristo. Só que aquele que lidera, e a Bíblia diz que não há autoridade que não tenha sido ordenada por Deus, aquele que lidera, ele tem uma responsabilidade maior. Então eu faço um apelo, um conselho que eu dou aos irmãos, ao regente do coral e aos pastores da igreja. E ao pastor presidente, que é o que mais vai responder por tudo. Não diante dos homens também, mas principalmente diante de Deus. Verdade. Aleluia. Eu dou um conselho para os irmãos. Todo louvor que for ser entoado na congregação, os irmãos analisem a letra. Vamos ver se esse louvor é bíblico. Porque às vezes, meus irmãos, os irmãos trazem um louvor. A intenção é boa. Mas tudo, meus irmãos, tudo, absolutamente tudo, tem que ser posto à prova pela palavra. Vamos analisar a letra desse hino. Esse hino exalta a Deus, glorifica a Deus, ou é uma promoção pessoal? Ou eu estou trazendo esse hino porque eu vi lá na internet, achei bonito, achei que encaixa mais ou menos com o estilo que eu gosto, e aí eu vou trazer para a congregação e eu vou cantar esse louvor. E aí se o regente do coral não deixar eu cantar esse hino, eu fico bravo e saio da igreja. Meus irmãos, as coisas de Deus são muito sérias. As coisas de Deus são muito sérias. E nós também pecamos por omissão. E entre nós agradarmos a Deus ou agradarmos aos homens, vamos agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o último ponto. Nós precisamos aqui como congregação e também como ministério. Porque às vezes a congregação, ela está bem. Mas às vezes um grupo, um ministério local da igreja não está bem. E a terceira e última aplicação que eu faço aqui. Nós precisamos analisar se Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora.
Essa era a palavra que o Senhor tinha. Que o nosso Deus nos abençoe.